Olá, bem-vindos a mais um Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 19 de Mateus. Seja muito bem-vindo novamente. Estamos já há 19 episódios nesse estudo de Mateus, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, você se inscreva nesse canal. Temos aí na nossa playlist, capítulo a capítulo, esse estudo do Evangelho de Mateus. Hoje vamos falar, neste capítulo 19, temas familiares, coisas sobre família. Vamos falar sobre casamento, divórcio, vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre finanças, né, que são assuntos que estão aí intimamente ligados à família, né. Nós vamos então iniciar esse estudo, antes, porém, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos ensine e que possamos, Senhor Deus, entender qual é a Tua vontade para as nossas famílias, qual é a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 19, já continuando esse estudo, né? Provavelmente você se lembra lá, né, no capítulo 18, os discípulos, eles queriam saber quem que era o maior no reino dos céus. A gente estudou bastante aí falando sobre temas, sobre liderança, sobre igreja, relacionamento dentro da igreja. Agora a gente vai um pouco, né, no capítulo 19, a gente vai falar aí sobre a família, né? Vamos aí então, sem mais delongas, aí vamos aí então ler Mateus capítulo 19, vamos ler aí até o versículo 12. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se esta é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Vamos ver então, né? Jesus aqui ele vai falar um pouco aí sobre o divórcio, né? Jesus aqui ele vai ensinar um pouco aí sobre o divórcio. O que Jesus ele está ensinando, né? E é um tema muito atual, porque quando a gente olha as taxas de divórcio, de casamentos, né? Cada vez mais a relação entre divórcios por casamento aumentando. E é um tema que até mesmo dentro das igrejas é um tema muito atual, né? Porque se pergunta muito, né? A gente percebe mesmo dentro das igrejas pessoas aí que já tiveram vários casamentos, que se divorciaram, né? Ou seja, é um tema que ele não se limita às portas da igreja, né? A gente tem isso ocorrendo na sociedade e isso também dentro das igrejas muitas vezes, né? E a gente vai ver aqui o que Jesus ele está ensinando a respeito do divórcio, a respeito do casamento, né? Porque aqui os discípulos, quando a gente vai ver, né, os discípulos eles perguntam, né, se o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo, ou seja, Jesus, eu posso sair de casa sem qualquer motivo e largar minha mulher? Isso é o repúdio, né? Você repudiar, você não querer mais a sua mulher, né? E por que eles perguntaram para Jesus? Porque não existia consenso nos judeus daquela época se podia ou se não podia. Existiam duas escolas principais, né, naquela época. A escola do Rabino Hillel, né, que era um rabino mais amoroso, né, um rabino mais inclusivo, digamos assim, né, daquele que seria mais inclusivo, onde ele permitia mais coisas de uma maneira mais amorosa.
ele dizia que podia, né? Já o Rabino Shammai, que era uma outra escola também de rabinos, eles diziam que não poderia, né? Só poderia ir, que é o mesmo ensinamento como Jesus deu, né? E é interessante que Jesus, ele sempre foi muito amoroso, né? Muito, né? Ele atraía as pessoas a si mesmo, mas com relação ao divórcio, Jesus, ele acabou adotando a linha mais dura, né? E ele fala o porquê disso, né? Primeiro, ele vai dar as razões, né? Que, em primeiro lugar, que o Criador, né? Que é ele mesmo, né? Então, Jesus, que é o Criador, ele que criou, né? A Bíblia diz que nada que foi feito se fez, né? Nesse mundo aqui, nada do que foi feito se fez, senão por Jesus Cristo, né? Então, o próprio Jesus nos fez homem e mulher, né? Então, o que Deus está falando é que o homem deixa o homem seu pai e sua mãe, e ele se une à sua mulher e se torna uma só carne. O que é um só não dá para dividir, né? Quando é um, não dá para dividir. Se é um, não vira dois de novo, vira meio e meio. É isso que Jesus ele está querendo dizer. Antes do casamento eram dois, depois do casamento vira um. Se separa, não vira dois de novo, vira metade e metade. Então é isso que Jesus ele está ensinando, e ele está falando, olha, ninguém separe o que Deus ajuntou, né? Esse é o que Jesus está falando, olha, não separe, né? O casamento ele não foi feito para haver separação. O casamento ele é algo que ele foi feito para ser o reflexo do que é a aliança entre Deus e a humanidade. Por isso que Deus ele abomina o divórcio, né? A palavra de Deus diz que ele abomina o divórcio. Então Jesus ele está falando, olha, não se pode largar a esposa, largar o marido por qualquer motivo, né? Existem dois motivos que se pode, né? Um está dizendo aqui no capítulo 19 de Mateus, né? Aqui no versículo 9, Jesus diz assim, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, a não ser, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, né? Então, o que Jesus ele está querendo dizer? Olha, um dos únicos motivos que se pode é quando um cônjuge tem relações sexuais fora do casamento, né? Então, nesse caso, para que a outra parte tenha sua honra, se ela desejar assim, ela pode pedir o divórcio, tá? Ela não é obrigada ao perdão, digamos assim. Claro que o perdão ele é sempre a atitude mais nobre e a atitude correta, né? O que eu sempre digo que assim, o perdão, mesmo no caso de relações sexuais ilícitas, mesmo no caso de adultério, deve sim ser a primeira opção. Sempre a primeira opção deve ser o perdão. Mas existem casos que isso talvez não seja possível para algumas pessoas, e nesse caso Jesus ele quer preservar essa pessoa que foi fiel. E ele está dizendo o seguinte, olha, se nesse caso você quiser, você pode sim, você pode sim dar a carta de divórcio. É isso que Jesus ele está dizendo, né? Que pode sim dar a carta de divórcio. E depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito do divórcio bíblico, tá? Como eu entendo a questão do divórcio bíblico. Esse é o primeiro motivo. O outro motivo, né, a gente vai ver aqui, ele está não aqui em Mateus, mas ele está lá em Coríntios, é o apóstolo Paulo que nos ensina, né? Olha o que diz lá 1 Coríntios 7. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e esta concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Aqui é o versículos 13 e versículo 15. Depois eu vou ler o 14, tá? Na próxima sessão a gente vai ver que está tudo interligado aqui, a família. Vou ler de novo, né? Se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Mas se o crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? No caso, imagina que existe um casal não crente e um dos cônjuges se converte e o outro fala, olha, ou você larga seu Deus ou eu vou embora de casa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é fique com Deus, não fique com seu marido ou com sua esposa. Tá? Nesse caso, também é permitido. Tá? No caso onde um dos cônjuges se converte, se tiver um cônjuge crente e o outro não crente, se quiser se separar, o não crente ele se separe. O crente, né, não se separe. Tá? A não ser que o não crente quiser se separar. Aí sim
que haja a separação, que haja o divórcio. Tá? Existem outras linhas também, e eu já fui questionado mesmo como pastor, me perguntaram, pastor, mas e se a mulher apanha do marido? E nesse caso? Porque aqui não é nem um caso nem o outro. Na verdade, eu considero que seja esse caso, porque a gente olha aqui, né, para mim, o homem que bate na mulher, ele não é crente, nem crente é. Né, tá? Porque se o homem chega a esse ponto de bater na sua esposa, eu até duvido se ele é verdadeiramente crente. Né? E aí entra nesse caso, porque é uma atitude de um homem não crente e eles não vivem em paz. Né? Só que assim, no caso da violência, tá? Então assim, a mulher, ela tem sim, ela pode sim se divorciar do marido. Né? Por quê? Porque ele está querendo se separar, na verdade. O não crente, ele está querendo se separar. É isso que está acontecendo aqui, é um não crente e esse não crente está querendo se separar. Tá? Agora, no caso dos dois são crentes, aí não. Né? Se os dois forem crentes, não tem separação. O único caso é o caso de Mateus 19. Tá? Então, aqui é o caso entre crente e não crente e entre crentes. Quem não é crente, casamento, para que casar? Né? Casamento é uma orientação bíblica. Né? Então, quem não é crente vai seguir a Bíblia para quê? Aproveita esse mundo aí, porque o máximo de céu que você vai ter é nessa terra, né? Mas se você quiser realmente ser crente, então coloque sua vida no eixo aí e entregue sua vida a Jesus. Né? Então, esses são os únicos casos, né, do divórcio, os únicos casos aí onde realmente é permitido o divórcio. Fora esses casos, não é permitido. Mas e a gente vê tanta coisa, um dos maiores motivos, acabou o amor, ou não, o gênio não bateu, né, teve conflito, a gente brigava muito, a gente discutia muito. Olha, nada disso é motivo. Tudo isso daí é o que Jesus chama, é a dureza de coração. Né? Então, ele fala assim, olha, o que ele está falando? Olha, o divórcio, e até hoje o divórcio é pela dureza de coração. É um que não quer dar o braço a torcer por causa do outro, é um que não quer perdoar, é um que não quer se comunicar, quer ficar cada um no seu mundinho, e isso é a dureza de coração, isso é o que faz que os divórcios ocorram hoje, e a gente tem que evitar que isso aconteça, né? O perdão, ele deve ser a primeira opção, a comunicação no casamento, isso deve evitar o divórcio, e o divórcio, ele ocorre, e no caso, né, dele ocorrer, né? E aí eu quero falar justamente sobre divórcio e desquite, ou divórcio e separação. Né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, né, eu quero colocar aqui um texto, ele não estava aqui, mas deixa eu colocar aqui lá em 1 Coríntios capítulo 7, que o apóstolo Paulo, ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Né? Ele está falando o seguinte, olha lá, versículo 10. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher... 1 Coríntios 7,10. Tá? Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Tá? Então ele está falando o seguinte, olha, quem se separar, ele falou, não se separe, mas se separar, não pode casar de novo, porque senão é adultério. E isso daí é a mesma coisa que Jesus falou. Né? Quando a gente vai lá em Mateus 19, é a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Porque muitas pessoas falam, eu separei, né? Tal pessoa separou do ex-marido, mas e aí? Não, mas aí eu conheci uma outra pessoa e eu casei com ela. Não estou fornicando, eu casei com outra pessoa. Não é o casamento que anula o adultério. Né? Por isso que Jesus está falando, olha, se você casar com outra pessoa, você comete adultério. Se você se separar, se você casar... Olha lá, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, né, comete adultério. Jesus aqui não está sendo contra se juntar com outra ou ter um relacionamento extraconjugal. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, olha, se uma pessoa se separa da outra e casa com outra, né, se separa e casa com outra, essa pessoa está cometendo adultério. Se esse divórcio não foi um divórcio bíblico. Ou seja, quais são as condições? Olha, relação sexual ilícita, traição, né? Ou o caso de um ser crente e o outro não ser crente e o não crente querer se separar.
Tá? E aí os outros casos também que eu falei, o caso de violência doméstica também, que aí a gente tem que considerar até quanto que a violência doméstica é realmente, né? Às vezes tem marido e mulher que briga, taca prato um no outro, taca panela, né? Então a gente precisa entender até que ponto é realmente a violência doméstica. Tem homens que matam, existe feminicídio, isso é algo muito sério, e acho que cabe aí justamente a liderança da igreja, né, entender, e o conselho cristão, né, o aconselhamento cristão dos líderes, dos pastores da igreja aí, conseguirem entender. Não tem caso, não é um caso simples, né? E a gente sabe que família, cada uma é de um jeito, né? Cada caso é um caso. Então, mas essa é a principal linha, tá? E aqui uma coisa importante é que, assim, na minha opinião, e aqui eu divirjo e respeito outras opiniões, mas eu tenho uma opinião bastante, uma opinião própria a respeito do divórcio bíblico, é o seguinte, que o divórcio bíblico permite sim que a pessoa esteja livre para outro casamento. Tá, o divórcio bíblico. E o divórcio bíblico só são nessas duas condições, né? A condição da traição e a condição da pessoa não crente, né? Então, assim, ou seja, essa pessoa que se divorciou, o divorciado, né? A parte inocente, ela sim tem direito a se casar, tá? Não a parte que traiu. Essa daí não tem. Essa daí ela tem que fazer o quê? Tem que viver eunuco, né? É isso que a Bíblia está dizendo. E a mesma coisa, né? Mas e se acontecer com a minha esposa e eu não conseguir mais viver com ela de jeito nenhum? Ora, fique cada um num canto, não case mais. Vire eunuco, é isso que Jesus está falando. Por isso que ele vai falar assim, né? Olha lá, nem todos são aptos para esse, né? Aliás, versículo 12. Há eunucos de nascença, há outros a quem os homens se fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Esse é o terceiro caso. Jesus fala, quem é apto para aceitar isso, que aceite. Né? Então, o que Jesus está falando é o seguinte, olha, se separou e não foi uma separação conforme a palavra de Deus, o que Jesus está falando? Quer separar? Se separa, mas não case de novo. Porque se casar de novo é adultério. Tem que ficar eunuco por causa do reino dos céus. Tá? Por que isso? Né? Por que Jesus está ensinando isso daí? Porque o casamento, né, é algo muito sério. Né? Todo mundo vai, faz uma cerimônia, entra na igreja, um jura na frente do outro, ser fiel até a morte. E aí passa 1, 2 anos, já o meu juramento não vale mais. É algo muito sério. Né? Você ir na frente da igreja, perante toda a igreja e jurar, isso é algo muito sério. Né, algo que deveria ser dado valor, né, e não importa o que acontecesse. Por quê? Porque é a palavra de honra que a pessoa está dando na frente de toda a sociedade e mais na frente de Deus, na frente da igreja, que é normalmente onde se faz os casamentos. Então, e você pode estar falando, puxa vida, dura, é muito restrito esse negócio, né? Então provavelmente todo mundo, né, muitas pessoas aí estão adultério, nem sabem como é que é isso daí. Bom, é o que Jesus fala aqui, né? Quem puder aceitar, quem é apto para aceitar isso, que aceite. Né? Porque não é uma palavra. E outra coisa, é algo muito difícil. Imagino que às vezes a pessoa já está no segundo casamento, já tem filhos, já é casada há muitos anos. O que a gente vai falar? Não, se separa e vai lá para sua primeira esposa. É complicado, é muito complicado isso. Né? E por isso que eu falo, cada família é uma família diferente. Né? Cada caso é uma situação específica. Mas graças a Deus que Deus ele nos dá a chance de começar de novo e ter essa chance sim, né, de construir uma família conforme a vontade de Deus. Claro, se eram casais crentes e se separaram, então realmente se casou de novo, esse casamento é um adultério. Não é que adulterou o adultério e depois o casamento anula o adultério. Não, o casamento é um adultério e a pessoa está em adultério se está casada aí até a atualidade, né? Então é assim que eu entendo esse versículo. Você pode falar, puxa vida, pastor, é algo duro, né? E é o que Jesus está falando. Até que os discípulos falaram, se é isso em que nem convém casar. Né? Bom, o casamento é algo muito sério. Né? O casamento é algo muito sério e tem que ser dado o real valor para o casamento. Né? Vamos lá. Então, Jesus agora vai falar sobre as crianças. E imagina, Jesus falando um assunto sério desse, né? E aí a criançada entra no meio.
E aí eu imagino, né? Porque às vezes quando imagina você tá na igreja e às vezes uma criança começa a brincar, você já olha meio feio, poxa vida, esse pai aqui que não pega essa criança, não leva para fora, eu quero ouvir a mensagem. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tava lá Jesus falando um assunto sério como o divórcio, e aí entraram as crianças, olha o que diz lá no versículo, no versículos 13 até o versículo 15. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, lhe disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. É interessante porque Jesus ele vai falar aqui sobre... Ele estava falando sobre divórcio, e aí entra a criançada no meio e ele fala: os pequeninos são do reino dos céus. E eu acho muito interessante, porque é a mesma coisa que acontece lá em 1 Coríntios 7. Lembra lá em 1 Coríntios 7? Né? Vou colocar de novo aqui. A gente leu o versículo 13 e o versículo 15. Aqui na tela está só o versículo 13 e o versículo 15. Mas aí a gente percebe que o tema muda, né? A gente vê aqui Jesus e as crianças, né? O que acontece aqui? E Jesus ele fala, e a grande mensagem aqui de Mateus 19, que ele fala: olha, das crianças é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças, tá? Ou seja, não impeçam elas, porque delas é o reino dos céus. Claro que a gente entendeu no capítulo passado que Jesus ele falou o seguinte: olha, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que se fazer como uma criança. Mas aqui Jesus ele está ensinando mais, ele está falando: olha, o reino dos céus é das crianças. As crianças vão herdar o reino dos céus. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai lá em 1 Coríntios 7,14, a gente pulou um versículo aqui, né? A gente falou o versículo 13 e o versículo 15, que estava falando da mulher não crente e de um cônjuge crente e o outro não crente. Olha o que diz lá aqui, o 7,14. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fossem assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando o seguinte: olha, que os filhos dos crentes são santos por causa de um cônjuge, né? Mas se os dois cônjuges não são crentes, os filhos são impuros. Mas se tem um cônjuge crente, o filho é santo. Né? Por que eu digo isso? Porque já me perguntaram várias vezes, né, se as crianças que morrem, se vão para o céu ou se vão para o inferno. Né? Eu tenho a mesma opinião aqui, tanto de Jesus como do apóstolo Paulo. O que Jesus fala aqui? As crianças delas é o reino dos céus. Né? Ou seja, na minha opinião, né, as crianças ou aqueles que pecam e não têm a consciência do pecado, elas estão inocentes do pecado que cometeram. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? E essa opinião ela é ressaltada tanto por Jesus, quando Jesus fala que das crianças é o reino dos céus, e aqui não são né, as crianças aqui não tinham sido batizadas, eram os adultos que se batizavam, né? E aqui a mesma coisa diz em 1 Coríntios 7,14, que diz que os filhos dos crentes, daqueles que são crentes, eles são santos. Mas os filhos dos não crentes, esses sim são impuros. Tá? Então, qual que é o meu entendimento? É que filho de crente é crente. Apesar da gente falar, né, que filho de crente não é crente, mas sim, as crianças dos crentes, sim, o apóstolo Paulo diz que eles são santos. E se eles são santos, eu creio sim que eles são salvos até o momento em que eles atingirem a sua meninice, né? Como diz a palavra de Deus. Né? Lá no Gênesis fala que o intento do homem é mau desde a sua meninice, ou seja, chega uma idade lá entre 9 a 12 anos, para mim de 12 para 13 anos, tá? Esse é o limite, por isso que existe a cerimônia judaica, tá? Onde dos 12 para os 13 anos, 12 anos as meninas e 13 anos os meninos, para mim, nesse momento, tá? E por isso que na cultura judaica isso acontece, né? Esse, na verdade, não sou eu que estou falando, na verdade, os próprios judeus assim o pensam. Por quê? Porque quando chega nos 13 anos do menino, é realizado o que é chamado de bar mitzvah. O que é bar mitzvah? Bar mitzvah, ele é uma só um momento, irmãos. Né? Ele é uma cerimônia que é realizada. Bar mitzvah significa filho do mandamento, ou seja, a partir desse momento, essa pessoa ele fica obrigado a guardar os mandamentos, né? Ou seja, ele está
o mandamento ele está fazendo efeito na vida dele, né? Inclusive a maldição do mandamento, né? Que é o que nos leva à morte, porque ninguém consegue cumprir a lei, né? Então, é isso que a cultura judaica ensina, né? Que os filhos dos crentes, eles são santos, eles, né, se vierem a falecer, eles estão assim resguardados, né? Esse é o meu entendimento e parece concordar aqui tanto com Jesus como com o apóstolo Paulo, tá? E das crianças é o reino dos céus, né? Isso que a Bíblia ela vai que me dá a entender com relação à palavra de Deus. Você pode perguntar, tá, e os filhos dos não crentes? Bom, aqui, segundo o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo diz que os filhos dos não crentes, eles são impuros, tá? E aí eu já considero que não são salvos, tá? Então, esse é o meu entendimento, tá? Com relação às crianças, tá? Legal, vamos continuar então. E agora a gente vai terminar esse capítulo, né, falando sobre dinheiro, tá? Que é talvez o top motivo do divórcio, né? Ou o top motivo de problemas quando se tem filhos também, né? Então, mas a gente vê algo interessante. Primeiro vamos ler aí do versículo 16 até o versículo 22. Olha lá, Mateus 19, do 16 até o 22. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quiser entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Isso, eu gostaria de fazer uma pausa aqui, depois a gente vai... Jesus ele continua, tá? Esse aí a gente deu uma parada aqui. Porque Jesus aqui ele está falando com esse jovem rico, né? Aqui não diz que ele era jovem. Na verdade, em outros evangelhos diz sim que ele era jovem, tá? Esse jovem rico, e esse jovem ele pergunta para Jesus, né? Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, né? O que eu preciso fazer, né, para alcançar aí a vida eterna? E Jesus ele fala, né? Você sabe, né? Guarde os mandamentos, né? E aliás é interessante, né? Por quê? Porque uma pessoa que se converte a Jesus, ela verdadeiramente ela vai guardar os mandamentos de Deus. Tá? É uma consequência da gente se converter a Jesus. Porque a gente sabe que guardar mandamento não vai salvar ninguém. Não é que Jesus ele está ensinando. Jesus ele vai terminar, né? E ele vai falar, o jovem rico ele vai entender aqui, a gente vai entender bem a questão da salvação. Não é que Jesus aqui ele está ensinando a salvação pelas obras. Não é nada disso, né? Mas o que Jesus está falando é o seguinte, é que guardar os mandamentos é uma atitude que a gente encontra nas pessoas que vão herdar a vida eterna. Por isso que a gente vê, se a pessoa faz isso daí, é porque a gente sabe que essa pessoa verdadeiramente ela irá guardar a vida eterna. Né? Não é ao contrário, não é porque eu faço isso que eu vou herdar a vida eterna. É porque quando eu tenho a vida eterna, isso me faz guardar os mandamentos, amar a Deus e guardar os mandamentos de Deus. E esse jovem ele tinha falado, olha, eu faço tudo isso, o que me falta? O que está me faltando? Veja que ele fazia aquilo, mas ele sabia que estava alguma coisa faltando. Porque no íntimo dele ele sabia que ele não estava salvo. Ele fazia tudo aquilo, mas no íntimo ele sabia que ele não era salvo. E ele sabia que ele precisava de Jesus, assim como muitas pessoas, né, que às vezes fazem e ainda falta alguma coisa. Né? E o que falta? Falta Jesus, é isso que ele vai falar. Ele fala assim, olha, e é muito interessante no versículo 21, porque Jesus ele fala assim, ora, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Veja aqui o que Jesus está falando. Se você quer ser perfeito, não é para vender as coisas, tá? Ele está falando, olha, se você quer ser perfeito, vírgula. Aí Jesus ele está falando assim, olha, vai e vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E ele fala assim, olha, se você fizer isso, se você vender os pobres, você terá um tesouro nos céus. Tá? Porque o que Jesus está querendo aqui? Ó? Se você quer ser perfeito, olha lá o que diz o versículo 21. Se você quer ser perfeito,
Não é para fazer isso daqui, né? Não é que vá vender o dinheiro aos pobres, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, você, né? Não é isso daí para ser perfeito. Se você fizer isso, se você vender seus bens e der o dinheiro aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus, tá? Mas se você quer ser perfeito, né? Venha e siga-me. É isso que Jesus está falando. Olha, se você quer ser perfeito, venha e siga-me, tá? Só que para você me seguir, às vezes a gente precisa de abdicar de coisas. Onde que está o nosso coração? Né? Para nós seguirmos a Jesus, a gente precisa, em primeiro lugar, abdicar daquilo de onde está o nosso coração. Né? Onde que está o nosso coração? O que faz com que a gente se apegue com coisas que a gente não quer deixar por seguir a Cristo. Né? Aqui esse jovem era suas riquezas. Né? O versículo 22 diz que ele era dono de muitas propriedades, ele não quis abrir mão daquelas propriedades. E sempre Jesus ele vai chamar a gente para a gente abrir mão de alguma coisa. Né? E é bem provável que no decorrer da nossa vida, várias coisas Jesus ele vai pedir. Né? Então a gente entende isso aqui do jovem rico, né? Que a salvação a gente encontra quando a gente larga tudo para seguir a Jesus. No caso do jovem rico eram as riquezas. Né? E as riquezas é algo muito sério, né? Porque aqui a gente vai ver continuando que é algo que atrapalha as pessoas de entrarem no reino dos céus. Né? E é isso que a gente vai ver aqui do versículo 23 aí até o final. Olha o que diz lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Olha lá o que Jesus está querendo, né? Aqui depois a gente vê Jesus falar com o rico, ele vai falar aí justamente, né, do perigo das riquezas, né? Do perigo que existe nas pessoas seguirem aí as riquezas. Né? E aqui Jesus ele vai ensinar, e ele está falando o seguinte: olha, é muito difícil uma pessoa que é rica entrar no reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque a riqueza, quando se adquire, é duro a pessoa abrir mão. Né? É muito fácil você ganhar mais, mas você abdicar das coisas é duro. É algo que necessita da ação do próprio Deus. Né? Então, e Jesus está falando, né, e até o versículo 24 aqui, Jesus ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Ou seja, é muito difícil um rico verdadeiramente rico, né, entrar aí no reino de Deus. Se bem que eu imagino que muitos de nós, né, a riqueza de hoje, né, no século XXI, comparado com o que era a riqueza antigamente, né, eu imagino que muitas pessoas hoje têm muito mais riqueza do que até a riqueza que se tinha no passado. Mas o que Jesus está querendo dizer? Que é muito difícil. Por quê? Porque quando se tem muitos bens, isso acaba sendo o seu próprio Deus. Né? A pessoa acaba se dedicando a sua vida às suas próprias riquezas. Né? Quando a nossa vida, o que a gente tem que dedicar? A gente tem que dedicar a nossa vida a Deus. As riquezas, elas têm que vir depois. Né? Em primeiro lugar, Deus ele tem que estar acima de todas as coisas. E Jesus ele fala, né? Tanto que aqui no versículo 24... tem pessoas que falam o que é um camelo passar pelo fundo de alguma agulha, né? Eu já ouvi duas explicações disso. A primeira é que a agulha era uma pequena passagem nos muros, né, da cidade, e onde só cabia uma pessoa, então não conseguia passar um camelo. Eu vi uma outra também, que essa palavra camelo, na verdade, ela é uma transliteração grega de uma palavra hebraica que quer dizer corda. Então é muito difícil você passar uma corda pelo fundo de uma agulha. Enfim, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que é muito difícil. Uma coisa ou outra aqui, o que Jesus está querendo dizer é que realmente é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a riqueza atrapalha seguir a Deus. Porque a riqueza traz coisas, né? Acaba
acaba entretendo a gente acaba se dedicando às coisas que o dinheiro traz e não se dedicando a Deus, né? E é muito sério, essa é uma lição grande. E uma lição para a família também, né? Veja que Jesus aqui no Mateus 19, ele está dando uma lição para todas as famílias, né? O que Jesus está querendo dizer? Olha, uma família bem ajustada é uma família que tem as suas finanças depositadas aos pés da cruz. É uma família que, não importa quanto dinheiro ela tenha, as suas riquezas elas estão a serviço do reino dos céus, né? E é isso que deve ser a maior lição aprendida aqui, né? As riquezas que nós temos, ela tem que estar a serviço de Jesus. Se Jesus fala, olha, vai e vende tudo, vai e vende tudo. Se Jesus fala, olha, aplique ali, aplique ali. Se Jesus fala, olha, dê para um missionário, dê para um missionário. Se Jesus está falando, ajude, ajude. Se você não tem nada para fazer, se Jesus está falando, olha, vai trabalhar, né? Deus ele vai abençoar a sua vida, tenho certeza. Então, mas a riqueza, a maneira como nós como famílias tratamos, né, os nossos bens, isso sim, pode sim atrapalhar a entrada nossa no reino de Deus, né? Por isso que isso é algo muito sério, não só com relação ao casamento, que é algo muito sério, né, mas também com relação ao dinheiro também, né? E essas são lições valorosas, né? Lições grandes que ensinam a gente da seriedade com que nós devemos tratar esses assuntos. Em primeiro lugar, o casamento é algo muito sério, né? Instituído por Deus na palavra de Deus e deve ser tratado sim com seriedade, da mesma maneira o dinheiro e as crianças também, né? Coisas que Deus ele nos dá, são herança, né, do Senhor, mas que nós devemos sempre estar dispostos a colocá-los diante de Deus, sabendo que tudo que nós temos é do Senhor, né? Tanto os nossos filhos como os nossos bens, tudo que nós temos, que tudo que eu tenha, que tudo que você tenha, que esteja ao serviço do reino de Deus, estejamos os nossos ouvidos atentos, seguindo a Jesus, sabendo qual é a vontade de Jesus para fazer, né, para que nós possamos colocar ao dispor do reino dos céus tudo aquilo que nós temos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, queremos colocar diante do teu altar as nossas vidas, as nossas famílias. O Senhor conhece cada vida que está aqui, cada família, cada problema, Senhor Deus. Mas te pedimos, Senhor Deus, uma bênção especial para cada família, de cada pessoa que está ouvindo a este vídeo, assistindo a esse vídeo. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, verdadeiramente derramando a tua paz, o teu amor, a tua bênção, Senhor Deus, na vida de cada família aqui representada. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por assistir. Se você chegou até o final desse vídeo, né? Um vídeo ficou um pouquinho mais longo hoje, 37 minutos agora, mas são lições preciosíssimas. Continuaremos aí Mateus capítulo 20 na semana que vem, se Deus assim permitir. Um grande abraço e fiquem com Deus.